também de Minas Gerais, estado importante, e está meio bagunçado o negócio ainda lá em Minas. O levantamento mostra o senador Cleitinho liderando ainda a corrida pelo governo de Minas Gerais, com 29% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Ele é seguido pelo petista Patrus Ananias, que tem 11%, e por Alexandre Calil, que aparece com 10%. Ainda segundo a pesquisa, 59% dos eleitores ouvidos já fizeram a escolha definitiva do candidato. Outros 45% dizem que ainda podem mudar de ideia. 45% é bastante coisa, mas o Cleitinho, de fato, se você olhar aí a arte, nossa, fica muito visível o quanto o Cleitinho está à frente e a importância dele nessa... Por isso, essa briga toda para que ele pudesse participar dessa eleição ao governo de Minas Gerais. Agora há uma disputa interna se vão apoiar o Marcelo Aro, se não vão apoiar o Marcelo Aro. Até saiu uma notícia no Portal Metrópolis dizendo que o Falcão, que é o vice do Cleitinho, estaria já demonstrando apoio ao Marcelo Aro, que poderia ter sido o candidato ao governo no lugar do Cleitinho, mas não foi. O Cleitinho acabou ganhando no grito, no choro, ali com o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, se firmou como candidato do partido em Minas Gerais e, por enquanto, está ganhando de lavada. Mas Minas Gerais ainda tem 45% de eleitores, quase, a metade dos eleitores ainda não tem certeza em quem vão votar. Já quero falar com o Felipe sobre isso também, porque 45% de indecisos é um número grande, mesmo o Cleitinho estando liderando as pesquisas. E antes de eu passar a bola para o Felipe, eu chamo mais um intervalo comercial, muito rapidinho para quem nos acompanha pela Fast TV. Continuamos aqui pelo YouTube, Felipe. Como eu disse, 45% de indecisos, pessoas que ainda não sabem quem vão votar, é um número expressivo. Dá para mudar o jogo, né? É um número expressivo, né? 49% de indeciso pode mudar qualquer eleição. E o que chama atenção nesses dados aí, Neila, é que Matheus Simões subiu, né? Levemente, agora está em 7%, encostou no Calil, né? Se não me engano, está em empate técnico com ele, né? 10% e 7%. O Patrus Ananias, né? Surpreendeu, né? Partiu como o segundo colocado das pesquisas com 11%, né? Aí você vê, né, que o Alexandre Calil e o Patrus Ananias, os dois têm 21%, né? O que, na minha opinião, é um número muito bom para o Lula, né? Porque a gente sabe que em Minas Gerais, né, o Lula queria que fosse o Pacheco candidato ao governo, o Pacheco desistiu da vida pública, e aí o PT lançou o Patrus Ananias, né, que tinha uma rejeição muito alta, né? O Patrus Ananias foi prefeito de Belo Horizonte e tem uma rejeição muito alta, mas parte de um patamar elevado também, parte de 11%. E tem uma tendência muito grande que com a campanha do Lula, né, indo para Minas Gerais, ele sendo apresentado como candidato do Lula, tem uma condição também de talvez fazer frente ao Cleitinho, né? E o Calil é uma incógnita. O Calil ele foi candidato nas eleições passadas, né? Não teve sucesso. O Zema ganhou as eleições, mas ele ajudou, né, o Lula, ele era candidato do Lula, claramente, né, ajudou o Lula, naquela ocasião, a ganhar em Minas Gerais também. Mas eu ficarei de olho no Matheus Simões, que está sendo apresentado agora para parte da população como sucessor do Zema. É uma situação interessante, porque ele também está no PSD, que é o partido que tem um candidato próprio à eleição no âmbito federal, que é o Caiado, mas, por ser vice do Zema, está apoiando claramente, abertamente, o Zema. Mas eu vejo que está aberta as eleições, apesar do Cleitinho ter quase 30% dos votos. Temos 59% ainda de indecisos que podem migrar para cada um dos candidatos. Falando em pesquisa ainda, a primeira pesquisa Quest, após o início oficial da campanha eleitoral, mostra que em Minas, os principais concorrentes da eleição presidencial não conseguiram palanques fortes nesse estado-chave para a eleição. Os candidatos de Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema estão longe de Cleitinho Azevedo nas intenções de voto. Apesar de apoiar Flávio Bolsonaro informalmente, Cleitinho não dá palanque ao presidenciável que circula por Minas com Flávio Roscoe, candidato com apenas 3% de intenção de votos.
Cleitinho, como eu disse, aparece com 29% das intenções de voto. 18 pontos percentuais à frente de Patrus Ananias, candidato apoiado por Lula, que tem 11%. Matheus Simões, a gente viu aí, sucessor de Zema, com 7%. A soma das intenções de voto dos 3 candidatos chega a 21, ficando 8 pontos percentuais ainda abaixo dos números do Cleitinho sozinho. E terminamos rimando o Cleitinho sozinho. Com Gabriel Azevedo, que tem 5%, Patrus, Calil e Simões estão todos empatados tecnicamente na segunda posição, mostrando um cenário extremamente embolado, para além do favoritismo do Cleitinho. A Quest trouxe outra informação preocupante para os candidatos. A pesquisa espontânea mostra que 80% dos eleitores de Minas Gerais estão indecisos sobre o voto para governador. E foi o que eu disse aqui para vocês. É um número alto, que pode reverter esse indicador do Cleitinho ou até mesmo aumentar o número de votos do candidato do Republicanos. Bom, Felipe, falando em palanques do Flávio Bolsonaro, o Flávio está tendo muito essa dificuldade, né? A gente viu isso já no início da campanha, na pré-campanha. O Centrão não quis embarcar na campanha do Flávio Bolsonaro. Muita dificuldade de ter palanque no Nordeste, né? Ele que está em Alagoas, não conseguiu sequer que o João Henrique Caldas, que é o candidato de lá, subisse no palanque do Flávio. Em Minas Gerais, a mesma coisa. O palanque do Flávio é fraco, que é o Roscoe. Cleitinho apoia aí de forma indireta, o Flávio também apoia o Cleitinho de forma indireta, um agradece um pouco aí o apoio do outro, mas o nome mesmo na boca, subir no palanque, aquele negócio mesmo de pular no palco, tá difícil para o Flávio, viu? Eu não sei como vai ser, não estou me lembrando aqui de outros cenários. São Paulo, por exemplo, né? Apesar do Tarcísio dizer que está apoiando o Flávio, ele não entrou de cabeça nesse apoio, não. O Flávio está com muita dificuldade de fazer palanques nos estados, né? Assim como o Caiado também, né? O Caiado, na minha opinião, é o caso mais bizarro da nossa política partidária, né? Porque o PSD tem partido próprio à presidência da República, né? Está com uma chapa puro sangue, Caiado e Kassab, tem maior quantidade de prefeitos, né, no Brasil todo, tem vários governadores disputando as eleições e vários prefeitos e vários governadores fazendo campanha para outros candidatos, né? Você vê que a fidelidade partidária passa longe do PSD. A fidelidade partidária no sentido de apoiar o candidato que o partido apoiou, né, na Assembleia Geral do partido. Então você vê uma bizarrice. O Otto Alencar do PSD da Bahia apoiando o Lula, você vê o Eduardo Paz do PSD do Rio de Janeiro apoiando o Lula, e o Caiado seria um tipo de palanque, né? O Flávio Bolsonaro também tem esse problema, né? Mas o PL, ao menos, é próximo, né, e defende a candidatura do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem palanque em Minas Gerais com o Flávio Roscoe. O Cleitinho falou que vai apoiar abertamente a eleição do Flávio Bolsonaro, mas em outros palanques, né, em outros estados, ele tem uma dificuldade grande de fazer palanque. Um deles é Alagoas, que a gente falou aqui ontem, né, que o JHC, que supostamente iria apoiar o Flávio Bolsonaro, prefere ficar distante do Flávio Bolsonaro nesse primeiro momento, porque sabe que o Lula em Alagoas dá muito mais voto do que o Flávio Bolsonaro, do que a confusão durante o processo eleitoral. Então, de fato, ele vai ter muita dificuldade, ainda mais em regiões, né, em que partido de centrões, do Centrão está disputando a eleição para governo do Estado, né? Republicanos, como o caso do Tarcísio de Freitas, que não mergulhou de cabeça na campanha do Flávio Bolsonaro, e outros estados também. Então ele está tendo uma dificuldade muito grande, de fato, de fazer um palanque forte em vários estados da federação. Bahia, por exemplo, o ACM Neto do União Brasil, né? Na Bahia, por exemplo, todo mundo sabe que o Lula é muito forte no processo de reeleição. Então, dificilmente, apesar do ACM Neto fazer campanha para o Flávio Bolsonaro, mas é uma campanha tímida, também não vai entrar de cabeça assim como não entrou também o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Situação complicada para o Flávio. Olha, nosso tempo está acabando, mas dá tempo ainda de dar uma última notícia que é